Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. O nosso convidado é dançarino, educador, gestor, produtor cultural, um cara antenado com os movimentos culturais, principalmente aqueles ligados à dança. Não à toa, ele está à frente da Escola de Dança da FUNSEB, Fundação Cultural do Estado. A escola é um dos braços do CFA, Centro de Formação em Artes, do qual também é diretor. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Jackson do Espírito Santo. Muito obrigado, Jackson, seja bem-vindo. Obrigado pela participação aqui, uma alegria poder colaborar nesse espaço de diálogo. Você é natural de Candeias, terra do Arrocha. Exato. Já tem algo meio que explique essa sua paixão pela dança? Como é que você se viu nesse universo da dança, hein? A minha infância é uma infância que eu peguei pela frente o movimento do pagode, junto com o Gera Samba, El Chan. Então, minha primeira referência de dança, quando eu falo sempre para os amigos, é o jacaré do El Chan. Então, é ali que eu começo o desejo por dançar. É a minha primeira referência masculina de dança. Não necessariamente o Baryshnikovsky do balé clássico ou outras estrelas da dança que eu não tinha acesso de conhecimento. Então, a partir desse movimento do pagode, eu comecei mais a me apaixonar, mais participar de grupos locais. E Isso aí, ainda em Candeias? Ainda em Candeias, é o momento em que na escola eu começo a desenvolver algumas atividades junto com os professores, que envolvia também reproduzir algumas coreografias sertanejas. A gente trabalhava também em um movimento cultural dentro da cidade, com parceria de outras cidades. E aí eu fui percebendo que a dança era um caminho que eu gostava, mas não entendia enquanto profissão. Fui para o teatro, comecei a fazer teatro durante um tempo. E aí quando eu chego mais um pouco jovem, é que eu decido mesmo que a dança seria o meu foco de atuação enquanto profissional. E além de dançarino, além de gestor, você é um acadêmico, né? Você tem várias formações nessa área da dança. Ou seja, a dança para você é muito mais do que uma expressão artística, é um fenômeno cultural que tem qual importância para você? Olha, a dança, eu vejo a dança como um elo transformador mesmo social. Ela tem uma importância cultural e artística que já está posta, é uma área do conhecimento, existem pesquisas específicas em defesa da importância da dança para as relações cognitivas, interrelacionais, dentro da sua produção artística e, de certa forma, também enquanto um campo político. Então, quando eu chego na licenciatura, que é a graduação que a gente tem na Universidade Federal da Bahia, eu busquei esse campo de formação para poder atuar melhor enquanto professor. Você está falando de políticas públicas voltadas para a dança? Logo depois, porque quando eu chego na licenciatura eu estou buscando esse campo de entendimento para mim enquanto professor de dança. Só que quando eu fui para atuar nas escolas, eu comecei a perceber tanto da importância do ensino da dança na escola regular, mas também olhava para o cenário artístico da dança e percebia que a gente estava numa curva de conquistas políticas, trabalhistas, no campo do Senado, no Congresso, e que a gente precisava aqui na Bahia fortalecer uma atuação política para também assegurar direitos. Então, É o que ocorre hoje, você acha? Hoje não. Hoje a gente tem um outro cenário de política cultural. Eu consegui participar de uma política de descentralização e democratização de acesso do MINC, com a chegada do ministro Gilberto Gil na época. E aí tinha um momento de participação social para a formulação de política pública. Por isso que na academia eu comecei a deixar um pouco mais de lado o ensino da dança, a atuação enquanto artista, e comecei a me interessar mais pela política cultural. Porque se eu quero viver de dança, eu quero ter um ambiente trabalhista que me assegure, que me dê suporte, que me dê um conjunto de direitos que eu esteja no mesmo patamar que qualquer outro profissional. Na escola regular, por exemplo, que você citou como um dos espaços em que a dança poderia estar se desenvolvendo também, não é o que ocorre mesmo hoje em dia, não é? Tivemos um conjunto de leis que
regem a perspectiva do ensino da dança, do ensino do teatro, da música na escola. E hoje a gente vê que esse elo está fragilizado na sua condução. Então a gente olha e vê a importância sim da continuidade. Quando você fala se esse panorama é igual hoje, a gente fala que não, porque o pensamento, inclusive, sobre a importância de ter as artes no currículo, com a autonomia dela, com a provocação que a arte traz, ela não é tão defendida no movimento político atual. Então a gente precisa ter um conjunto de gestores que tenham uma boa vontade, que tenham autonomia para produzir isso. A gente tem que ter artistas que estejam antenados com essa questão da transformação que a cultura faz no indivíduo, no sujeito, que a gente usa mais a terminologia do sujeito, e também ter a sociedade fortalecendo esse artista, esse educador, na perspectiva de que o trabalho dele é muito importante, precisa ser subsidiado, precisa ser valorizado, precisa ser, de certa forma, estimulado. Então, quando você vê uma criança olhar para um educador hoje e falar assim, eu quero ser artista, eu quero seguir o campo da dança, eu quero seguir o campo da música, eu quero seguir o campo do teatro, para nós é uma felicidade muito grande, porque a gente tem acompanhado um movimento midiático e um movimento social em que as artes ela começa a ser marginalizada novamente. A própria dança, muitas vezes, enquanto expressão cultural de uma determinada parcela das pessoas, da sociedade, às vezes ela própria, por si só, já nasce meio que marginalizada. Eu citei o exemplo aqui do Arrocha, de Candeias. O Arrocha nasceu com uma pecha meio de marginal, não é? Algo, e que depois ganhou um espaço na mídia. Como é que explica isso? Eu sempre acabo tocando nesse ponto no sentido, os movimentos artísticos, as linguagens ou as expressões artísticas e culturais, quando elas surgem, elas rompem com algum tipo de ação já posta. Isso gera um estranhamento muito forte, em alguns momentos rejeição, em outros momentos trazem como um movimento que agrada uma população ou um agrupamento, mas também tem aqueles que subjugam isso que está nascendo. Como eu sou de Candeias, eu vi o movimento do Arrocha nascer enquanto um estilo musical e logo depois um movimento de dança, com um padrão específico de ondulação da cervical, que desce para a lombar. Por outros movimentos de dança. Exato. Também, não é? E isso acaba, quando a gente parou para olhar esse movimento, ele nasce com um certo olhar muito atento a ele, deixando ele de lado, com muitas cobranças, com um tipo de postura que beira a marginalização do evento, mas que hoje a gente olha a mídia a partir do abraço da região sudeste, do movimento sertanejo, entre outros movimentos musicais em que o Arrocha hoje ele tem um protagonismo. A gente conseguiu transformar, inclusive, inserir um neologismo que é o arrochadeira, ou a sofrência. Então tem isso, nasceu com um tipo de status não muito agradável, mas conquistou o seu espaço e promoveu uma mudança, inclusive, no estilo musical que já vinha passando por uma transformação, que é o movimento sertanejo. Quero saber também como é que é a sua atuação frente à Escola de Dança da FUNSEB, que é uma escola, eu sei, de referência, tanto no Nordeste como no Norte, mas vai ficar para o próximo bloco já. Jackson do Espírito Santo, nosso convidado no Bahia da Gente, de volta num instante só. Bahia da Gente, de volta com o nosso convidado Jackson do Espírito Santo, que é dançarino, produtor cultural, educador, gestor. Você está diretor da Escola de Dança da FUNSEB, a Fundação Cultural do Estado, que oferece iniciação, não é isso? Na área da dança, formação técnica, qualificação também. É uma escola referência hoje em Salvador, no Nordeste, no Norte do país.
Como é que você explica esse sucesso da Escola de Dança da FUNSEB? A escola de dança ela é um marco de formação em arte. No campo da dança, ela é pioneira nesse campo aqui Já no são estado da Bahia. São 30 anos. 35 anos 35 esse ano. anos. Fazemos dia 9 de maio, 35 anos de existência. Ah, é verdade, é de 84, né, Ela é para de cá. 84. Exato. E aí, dentro da sua estrutura, ela é uma unidade que está vinculada ao Centro de Formação em Arte. Então, dentro desse Centro de Formação em Arte, a gente pauta um conjunto de atividades formativas que assistem à perspectiva de iniciação, de profissionalização e qualificação também técnica de um conjunto de artistas que já desenvolvem um trabalho e que retornam também para a manutenção da própria técnica, de corpo, de contato, de intercâmbio. Então, a escola ela é um dos pilares da Fundação Cultural no pensamento mesmo da arte enquanto transformação social. E a gente está hoje a nossa sede no Pelourinho, no Terreiro de Jesus, e temos também uma proposta que já desde 2004 foi iniciada, que é a nucleação da escola, com o primeiro núcleo que tem no Nordeste de Amaralina, mas hoje temos 3 núcleos de extensão, que é Nordeste de Amaralina, Lauro de Freitas, tem um no Engenho Velho de Brotas, Solar Boa Vista, no não é Solar isso? Boa Vista, e temos também na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Olha, extremo oeste da Bahia. conseguiram ir A gente longe. chegou bem perto da capital e próximo a Palmas, então a gente está no extremo oposto do litoral. E nessa perspectiva é justamente isso, tensionar, provocar, problematizar, ofertar ações em dança. Não se limita a ser uma escola que oferece a técnica da dança em si, então. Existe uma discussão sobre o papel da dança, a importância da dança como fator de mudança mesmo das pessoas? Exato, existe um projeto pedagógico que ele vem sendo elaborado, discutido, trabalhado ao longo dos anos dentro da instituição e que hoje ele atende a uma perspectiva muito particular, mas olhando o sujeito como o primeiro movimento da escola. Então, quem é esse sujeito que chega na escola, como ele chega, por que ele chega e o que é que ele deseja. Então, quando a gente olha essa complexidade desse sujeito, a gente oferta para ele um conjunto de atividades na perspectiva dele se colocar para o mundo de outra forma, na perspectiva dessa dança transformar a vida dele. Não necessariamente esse sujeito ele será um profissional da área, mas ele terá um conjunto de acessos que vai deixar ele perante a sociedade com uma outra forma de agir, de se colocar, de falar, de se relacionar com o outro. Como é que você avalia as diversas linguagens da dança? A gente poderia sair por aí identificando várias delas, né? Você tem a dança flamenca, você tem o forró, você tem o arrocha, você tem a dança de salão. Agora, ao mesmo tempo, são linguagens que estão em constante transformação, não é verdade? Muitas até, penso eu, já bem distantes daquela raiz original. O que se discute, por exemplo, num contexto lá da Escola de Dança da FUNSEB? É a preservação da raiz, a importância de se preservar determinado estilo de dança ou abraçar mesmo essa mudança que muitas vezes acho que até é inevitável, né? Compreendo. Olhamos, ter um panorama sobre essas estéticas temos um componente no curso profissional chamado História da Dança. A gente já migrou também para o curso de iniciação, que é o curso preparatório nosso, justamente para que compreenda essa relação historiográfica dos movimentos da dança com essas estéticas que a gente mais tem acesso. Dança moderna, balé clássico, no caso da gente, dança afro-brasileira baiana, os movimentos das danças populares, a gente olhar também a capoeira. Então, enfim, um conjunto de estéticas. Porém, a gente percebe também que hoje não dá para se ter, num movimento artístico em especial ou de manifestação cultural, a construção hermética de como ele nasceu. Então, a gente compreende que todo o processo artístico, social, cultural
ele vai se transformar. Mas você defende que é importante, por exemplo, você citou balé clássico. Sim. O balé clássico, tradicionalmente, suponho eu, preza muito pela sua raiz, não pelo seu conhecimento básico mesmo. Eu conheço algumas pessoas que já tiveram alguma experiência com balé clássico e eu percebia, não é? Aquele rigor, aquela disciplina, aquela preocupação de preservar os movimentos que são típicos daquela dança e que acabam definindo aquela dança como tal. Então, ao mesmo tempo em que existe essa mudança inevitável, e faz parte mesmo do nosso ritmo de vida, não é verdade? Porque a gente está cada vez mais recebendo influências de todos os lados, não é? Um mundo cada vez mais globalizado, Com certeza. novas ferramentas de comunicação, de tecnologia, é inevitável que a gente mude. Agora, onde é que fica, não é, essa raiz que aparentemente tem a sua importância também, não é? Quando você trouxe o exemplo do balé clássico, ele é interessante até para traduzir essa questão. Quando ele nasce na corte europeia, na francesa, ele traz também um conjunto de elementos que traduz aquela dança. E ao longo dos anos ele sistematiza em códigos, em posições, em linguagem, como executar esse tipo de dança. Mas o próprio balé clássico, ele tem diversas escolas. Tem a escola russa, tem a escola cubana, tem a escola inglesa, e cada movimento e cada escola vai acabando modificando, trazendo um conjunto de elementos para traduzir na contemporaneidade em que ela nasce, também as pautas que ela coloca. Ou seja, ela abre um espaço para essa amplia. mudança, essa transformação, não é? Dentro do próprio balé clássico com essas escolas, você vai ver sim um rigor, você vai ver a perspectiva da disciplina, você vai ver uma relação com a frontalidade, com a relação vertical, que é própria do balé clássico. Mas você vai ver, por conta das variadas escolas, particularidades que começam a emergir de uma relação mais natural. A dança moderna, dentro da historiografia da dança, ela é meio que uma ruptura com esse balé clássico. Ele tem um conjunto de artistas que entende essa relação mais rigorosa da verticalidade, do rigor do balé clássico, mas que queria ter mais leveza ou que queria ter mais liberdade nesse dançar. E aí começa a trazer um conjunto de gestos e elementos que rompe e se transforma em um outro movimento, conhecido como dança moderna. Você identifica algum movimento atual que esteja, digamos, emergindo como novo, como resultado dessas transformações todas pelas quais a gente vive? Estou falando de dança, mas eu vou pedir para você responder no próximo bloco. Jackson do Espírito Santo, diretor da Escola de Dança da FUNSEB, dançarino, gestor, educador, conversando conosco, a gente volta já já. Já estamos de volta, Bahia da Gente, e o nosso convidado, Jackson do Espírito Santo, que conhece tudo de dança, diretor da Escola de Dança da FUNSEB, também dançarino. A gente estava falando, Jackson, da desconstrução da dança no nosso papo anterior, ou seja, você tem escolas específicas, você tem linguagens específicas, mas que estão sujeitas, por conta dos diversos fenômenos culturais que estão ao nosso redor, a mudanças. Hoje em dia, a gente fala muito na dança contemporânea, que aparentemente é algo experimental, algo que não tem uma linha única, própria e tal. Mas dá para, nesse contexto de grande liberdade, que hoje a gente percebe também no contexto no universo da dança, identificar alguns movimentos específicos, típicos do momento atual?
A dança contemporânea ela tem um panorama muito grande e se você for olhar por vários lugares, ela se comporta de uma forma. As metáforas que propõem a movimentação, ou o pensamento ou o questionamento é difuso, é divergente, e eu acho que isso é uma das potências da dança contemporânea. Se você for, no caso do Brasil, o Rio de Janeiro tem uma forma de produção que é mais específica, e no próprio Rio de Janeiro há uma divergência entre os produtores e os artistas que pautam a dança contemporânea. Quando você chega no Nordeste, tem uma mistura também forte com a relação de uma dança mais conceitual, com a dança que traz muito a enunciação do indivíduo, as suas problemáticas para a cena. E isso acontece em todo lugar. E é isso o que identifica como sendo uma dança contemporânea? Não necessariamente. Para a tradução do ser dança contemporânea, é uma relação bem complexa mesmo. Mas a gente vai falar que é um movimento que está hoje na contemporaneidade se relacionando com um conjunto de conceitos, com uma forma de se colocar na cena, uma forma de interagir com o público, com o espaço, que é distinta de algumas outras expressões. É muito por parte, no caso do artista, essas problemáticas que são colocadas e discutidas, tensionadas naquele espaço. Um exemplo, é recorrente de alguns artistas que traduzem ou que colocam a dança contemporânea, questionar o espaço onde está, questionar a forma como a sociedade está se colocando, se comportando, ou então trazendo algum tipo de conceito para problematizar na cena, de desconstruir essa dança histórica que ele vem colocando, de desconstruir o que esse público está esperando dele enquanto artista. E a ponto de significar, por exemplo, uma nova escola, eu falo uma nova escola com a força que, por exemplo, essas linguagens tradicionais da dança têm. Assim como existe o flamenco, existe, sei lá, os diversos tipos de dança por aí. Você acha que pode chegar a esse nível? A gente vivencia ou percebe hoje o surgimento de uma nova escola de dança? Enquanto dança contemporânea, eu creio até que há muito uma enunciação de não sistematizar como se constrói essa dança. Acho que é um movimento, se dá no movimento, se dá no contato, se dá na interação e é muito efêmera, que é uma condição mesmo da dança, acontece ali, se dá naquele contato. Você pode ter um registro, você pode ter uma filmagem, mas é dessa interação. Você pode ter uma determinada parcela da sociedade com características culturais específicas e ali brotar um estilo de dança próprio, não? Compreendo. O que a gente vê hoje muito, enquanto um surgimento, que foi uma das pautas que a gente colocou aqui, de um movimento que está surgindo agora. A gente observa isso inclusive dentro da própria escola de dança da Fundação, que é dos movimentos das danças urbanas estadunidenses, junto com a cultura hip hop, a gente vê uma ramificação de estéticas em danças. A gente tem o dancehall, a gente tem o estileto, que são as danças com salto, a gente tem o twerk, que é um padrão de estética em dança em que pesquisa e trabalha a movimentação do quadril como uma enunciação estética. A gente tem street dance, enfim, dentro do viés de um olhar da dança urbana, com hip hop, você vê surgir várias estéticas em dança, cada uma pautando uma singularidade, um elemento, seja corporal, ou cênico, ou de acessório, e de linguagem, inclusive. Temos artistas aqui no campo da Bahia, Elivan Nascimento, Vinícius Nascimento, que em um momento um veio do jazz, um veio das danças dos blocos afro, e aí eles começam a interagir com as danças urbanas, com esses movimentos das divas pop, Beyoncé, e há essa convergência midiática toda. Agora, a própria escola de dança da FUNSEB, e me corrija se eu estiver errado, mas esse espetáculo que
costumeiramente vocês fazem aos fins de ano, não é isso? Um grande espetáculo, né, de fim de ano com as diversas turmas e tudo mais. Vocês se pautam muito em função de estilos pré-definidos, não? Você tem ali dança do ventre, você tem ali a street dance, você tem a dança de salão, não é? Você tem o funk, você tem... Temos no curso livre da Escola de Dança, que são os cursos noturnos, tem um conjunto de cursos, são variados. Atualmente temos 44 cursos com várias estéticas de dança. Você vai várias modalidades de dança afro-brasileira. Você tem balé, você tem jazz, você tem polidense, você tem dança do ventre, dança tribal, pagode, swing baiano. Então, a gente na escola defende por uma necessidade da política cultural do Estado da Bahia, dentro da Secult, a democratização do acesso, a transversalidade da arte. Então, a escola de dança ela reafirma esse local de ser um ponto de convergência das diversas ações artísticas. E por isso espaço para manifestar exatamente essas diversas... É um grande palco, a gente fomenta essa diversidade. O que não impede de haver a experimentação também. Pelo contrário, essa experimentação a gente fomenta também dentro desses cursos, promovendo interação entre eles mesmos, trazendo nas jornadas pedagógicas e resultando na mostra pedagógica de final de ano, que é no momento em que a gente se vê no maior palco, no palco mais sonhado do artista, que é o Teatro Castro Alves, e nesse lugar a gente conversa com o público através de um conjunto de atividades que é desenvolvida ao longo do ano, constrói uma célula coreográfica e apresenta para esse público o que foi problematizado, experimentado, sofrido, chorado, celebrado enquanto produção de dança. É um momento muito lindo, é um momento de celebração para todas as coordenações da escola. O CFA é muito feliz de fazer com que essas linguagens, tanto da dança quanto do teatro, que temos um curso lá dentro, e de música também, essa interação, essa sinergia, porque nesse processo de encontro há potência. Jackson, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, certamente louvável, muito legal isso de valorizar a importância da dança no nosso contexto social, cultural, político. Acho que certamente contribui para o crescimento de todos nós. Muito obrigado, parabéns. Obrigado pela participação aqui. Eu fortaleço esse lugar, é um local de diálogo muito forte. E que bom que a gente está aqui nesses espaços falando um pouco mais sobre a nossa produção, a nossa atuação e podendo estimular outras pessoas a continuar nesse espaço tão célebre que é a arte. Muito obrigado. Esse é Jackson do Espírito Santo, diretor da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado, conversou conosco. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.